Então, a empresa ela surgiu de uma forma bem peculiar. Um grupo de amigos fizeram um intercâmbio na Espanha e lá eles decidiram que deveriam empreender no Brasil. E a ideia surgiu de chá exatamente porque no Brasil nós não temos a rotina de ter o chá no seu dia a dia, né? A gente está muito voltado para o café. E a proposta era trazer um momento mais tranquilo e especial para as pessoas, né? Revigorante, são as propriedades que o chá pode trazer. Pra você ter uma ideia, o crescimento de chá no Brasil ele tem sido considerável. De 2013 a 2020, ele cresceu 25%. Comparado à média mundial, ele cresceu quase 2 vezes, porque fora do Brasil, o crescimento do consumo de chá cresceu apenas 13%. O chá, ele pode trazer uma vida mais produtiva, mais satisfatória, mais plena. E o segundo tópico é porque há 20 anos atrás, o brasileiro não tinha a ideia de sentar numa mesa, numa cafeteria e apreciar o café. E isso veio ao longo do tempo. A gente acredita que o chá pode ter esse mesmo processo, essa mesma oportunidade. E aí, juntando uma coisa com a outra, gosta-se de chá, acredita-se no poder e na oportunidade fez com que nós acreditássemos na proposta. É interessante porque tudo que a gente fala de surgimento está meio ligado com um conto de fadas, não é diferente com o chá. A história diz que o imperador Qianlong ele estava recostado numa árvore com um bowl com água quente e quando caíram algumas folhas, ele não retirou e resolveu experimentar. Dali ele percebeu que consumindo com aquelas folhas, ele tinha um poder revigorante e por conta disso ele acabou consumindo. Daí surgiu a ideia da propriedade da Camellia sinensis, que hoje é a base do chá branco, preto, verde e o oolong. O preparo do chá em casa ele é simples, né? É claro que a gente tem uma série de acessórios que podem aí facilitar, mas você pode começar o hábito de casa normalmente. O que você precisa? Você precisa de uma água quente, então você precisa de uma chaleira, precisa da erva, precisa de uma peneira ou de um infusor. Basicamente isso. As pessoas se perguntam assim, mas cada chá tem uma temperatura. É verdade. Como é que você faz? Algumas dicas, né? Como é que você faz para acompanhar isso? Então, quanto o tempo do chá, para cada chá existe um tempo de preparo. Se eu estiver falando de um chá verde, além do tempo de preparo, tem também a temperatura da água. Como é que eu acompanho isso? Quando você coloca a água para ferver e ela começa com pequenas bolhas no fundo, está mais ou menos 70 a 75 graus. Quando essas bolhas começam a subir, ainda pequenas bolhas, está em torno de 85. Quando elas já estão no alto, já estão 90 e o ponto de ebulição. Cada um dos nossos chás traz uma receita, a forma de ser feito. Então aqui tem a temperatura ideal para que você possa fazer. Uma outra dica que a gente passa é a seguinte, não tem um infusor, usa peneira. Eu vou misturar, não vou cozinhar, eu vou botar a água na temperatura, vou misturar a erva, não cozinho, deixo ali o tempo de infusão necessário, recolho e ali eu já tenho o chá pronto. Ele pode ser acompanhado de biscoito, bolo, até mesmo uma torradinha, e eu recomendo aqui as nossas geleias, elas são diferentes, a gente tem as geleias nos mesmos sabores dos chás. Você pode, já o chá gelado, ele acompanha uma saladinha verde, pode acompanhar as refeições, pode acompanhar um snack no final do dia, lá aquele lanchinho no final da tarde. Mas eu gostaria tanto de um chá gelado, Rio de Janeiro, precisa ser refrescante. Você faz da mesma forma, a única diferença é que não precisa deixar na geladeira e ficar aguardando. O que você pode fazer é essa infusão quente e você joga num copo duplo com gelo, automaticamente o chá estará gelado, pronto para beber. Eu recomendo sempre os frutados, né? Os frutados, a gente está falando de frutas desidratadas, então eles são adocicados. O ideal é que você não coloque açúcar, mas se quiser colocar açúcar você consegue. Mas a gente já percebeu que as pessoas iniciam por esse que é mais fácil apreciar. Eu trago algumas dicas aqui para todos aqueles que querem iniciar. Esse daqui é um kit simples. Esse daqui tem um one shot, são vários chás. Esse daqui é um frutado, um verde, um branco, já vem com infusor. Esse
kit daqui facilita a vida de quem está iniciando o seu processo. Temos um outro kit também, que é esse daqui, que é o For You, que aí é uma lata menor com 45 gramas, dá para você fazer mais ou menos uns 5 chás aqui, e são vários sabores. Então isso, para quem quer começar, ao invés de começar com grandes latas, principalmente porque ainda não definiu qual o sabor que gosta, essa daqui é uma oportunidade de fazer. Então, nós temos 12 tipos de erva base. Eu vou dar uma palhinha aqui de algumas delas, tá? Esse daqui é o rótulo amarelo. Esse rótulo daqui ele é especificamente de infusão de ervas. Infusão de ervas são flores e plantas que traz as suas propriedades. Como a gente está falando que a Moncloa é um blend, é sempre uma mistura delas. E aí o que nós temos, todas essa infusão aqui, principalmente de flores e ervas, elas são selecionadas, o que garante manter o aroma, o sabor de uma forma bem suavizada. E é interessante porque quando você fala de propriedades, a gente tem um misto de coisas. Se eu pego, por exemplo, o Spice Chai, que é esse daqui, ele é um termogênico, potencial termogênico, e ele é um grande estimulante. Em contrapartida, eu também tenho uma outra infusão de ervas, que é o Dream On, que ele favorece noites melhores de sono. Então eu estou falando que a infusão de ervas ela pode trazer propriedades diferenciadas. Eu vou falar aqui um pouquinho do frutado. Esse daqui é o Pequeno Príncipe. A gente está falando de uma infusão à base de frutas desidratadas. E aí, pelo fato dela ser desidratada, ela consegue manter aí as vitaminas e os sais minerais. É interessante porque alguns dos nossos clientes, ao final de beber o chá, ainda acabam comendo as frutas. Então, os frutados têm uma coisa interessante porque eles ajudam na hidratação, além de serem refrescantes, ideais para tempos quentes. Vou falar um pouquinho rapidamente do chá preto. Esse daqui é o True Magic, o chá preto das suas... Esse True Magic daqui, como eu falei, são blends. Então esse daqui tem chá preto, tem beterraba, morango, amora, rosa mosqueta. Qual a propriedade do chá preto no geral? A gente bem sabe, é o que cai, todo mundo gosta, né? Todo mundo aprecia. E é interessante porque ele ajuda no equilíbrio dos tipos de colesterol. Ele diminui o colesterol ruim, ele aumenta o colesterol bom. Então é muito utilizado e eu acho que é um dos mais conhecidos no Brasil. Temos mais um outro que eu vou trazer aqui, que é o Honey Bush. É uma planta sul-africana e ela ajuda em todo o corpo, todo o funcionamento do corpo. O nosso blend aqui é Honey Bush com amora e morango, então ele é adocicado, é uma delícia. E por fim, eu vou falar muito rapidamente do matcha, que se popularizou por conta de toda a melhoria no corpo que ele produz. Para vocês terem uma ideia, o matcha ele ajuda na diminuição da gordura, ele aumenta a disposição física. Então esses daqui são algumas das propriedades do nosso chá. Olá pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para virem aqui na nossa boutique de chá Moncloa Tijuca, no Shopping Tijuca, primeiro piso, em frente à Melissa. Vem aproveitar esse momento com a gente, vem curtir esse momento, vem fazer do seu dia um dia especial, tá bom? A gente está aqui aguardando vocês, vai ser um prazer recebê-los, para vocês provarem, para vocês verem os nossos acessórios, tudo que pode fazer do seu dia melhor. E se quiser mais informações, nós temos uma série de informações, catálogos, propriedades do chá, entre outras coisas, lá no Instagram, @loja Moncloa_Tijuca, tá? Muito obrigada!